Alô, aqui é Shiharu Su e este é meu canal Amigurumi Handcraft. Sejam bem-vindos mais uma vez. E hoje estou trazendo a terceira parte da minha versão de Chibi Doll. Deste pequenino que você está vendo aí é o personagem Barrel do Estranho Mundo de Jack. Essa é uma versãozinha menorzinha da minha base Chibi, mas feita com o mesmo padrão. A diferença é que essa cabeça é menor que a cabeça da base original. Então eu resolvi diminuir. E lembrando que os materiais usados estão na descrição do vídeo, é só olhar aqui embaixo ou nos comentários fixados. Então vamos ao crochê. É isso aí. Bom crochê! E se inscreva no canal. Amigurumi, amigurumi, amigurumi. Para fazer a cabeça do nosso boneco, nós vamos usar o fio aquário novamente e a agulha 1,30. Vamos começar com a primeira rodada fazendo o anel mágico com 6 pontos baixos. Fecha o anel. Na rodada 2, vamos fazer 6 aumentos, 2 pontos baixos para cada ponto, concluindo 12 pontos baixos. Na rodada 3, faça um aumento e um ponto baixo, repita 6 vezes, concluindo 18 pontos baixos. Na rodada 4, faça um aumento e 2 pontos baixos, repita 6 vezes, concluindo 24 pontos baixos. Na rodada 5, faça um aumento e 3 pontos baixos, repita 6 vezes, concluindo 30 pontos baixos. Na rodada 6, faça um aumento e 4 pontos baixos, repita 6 vezes, concluindo 36 pontos baixos.
Na rodada 7, faça um aumento e 5 pontos baixos. Repita 6 vezes, concluindo 42 pontos baixos. Na rodada 8, faça um aumento e 6 pontos baixos. Repita 6 vezes, concluindo 48 pontos baixos. Na rodada 9, vamos fazer um aumento e 7 pontos baixos, repetir 6 vezes, concluindo 54 pontos baixos. Na rodada 10, faça um aumento e 8 pontos baixos, repita 6 vezes, concluindo 60 pontos baixos. Agora, nós vamos repetir esses 60 pontos baixos da rodada 11 até a rodada 24. Serão 14 carreiras ou rodadas com 60 pontos baixos cada uma, sempre fazendo um ponto baixo para cada ponto.
Agora que terminamos de crochetar as rodadas de repetição, eu vou virar a peça do avesso, porque, como eu sempre falo, eu gosto de trabalhar mais com esse lado, porque ele é liso e fácil de desenhar sobre ele. E como a gente vai fazer essa carinha com tinta, então eu prefiro o lado avesso. Agora, se você prefere o lado normal, pode ficar à vontade. Dá pra pintar do mesmo lado, mas eu prefiro o lado avesso. Agora, nós vamos iniciar as rodadas de diminuições. Na rodada 25, faça 8 pontos baixos e uma diminuição, repita 6 vezes, concluindo 54 pontos nessa rodada. Na rodada 26, faça 7 pontos baixos e uma diminuição, repita 6 vezes, concluindo 48 pontos nessa rodada. Na rodada 27, faça 6 pontos baixos e uma diminuição, repita 6 vezes, concluindo 42 pontos nessa rodada. Na rodada 28, faça 5 pontos baixos e uma diminuição, repita 6 vezes, concluindo 36 pontos nessa rodada. Na rodada 29, faça 4 pontos baixos e uma diminuição, repita 6 vezes, concluindo 30 pontos nessa rodada. Agora, a gente vai fazer uma pausa para colocar o enchimento a partir daqui.
Na rodada 30, faça 3 pontos baixos e uma diminuição, repita 6 vezes, concluindo 24 pontos nessa rodada. Coloque mais enchimento, sempre arrumando ele no interior da peça. Na rodada 31, faça 2 pontos baixos e uma diminuição, repita 6 vezes, concluindo 18 pontos nessa rodada. Agora, nós vamos repetir esses 18 pontos baixos por mais 4 rodadas. E finaliza com um ponto baixíssimo. Corte o fio, não precisa deixar sobra. A cabeça fica desse jeito, essa parte vai pra dentro. É onde a gente vai encaixar o corpinho do boneco. Vou colocar mais um pouco de enchimento. Não é uma cabeça redonda, é uma cabeça meio achatadinha. Vamos fazer as orelhas do nosso boneco com o mesmo fio que a gente usou para fazer a cabeça e os braços. E já tá acabando. Faça o anel mágico com 8 pontos baixos. Fecha o anel. Agora, vamos fazer 8 aumentos, 2 pontos baixos para cada ponto, concluindo 16 pontos baixos. Na rodada 3, vamos fazer 12 pontos baixos.
E mais 4 pontos baixíssimos, concluindo 16 pontos. Agora, na última rodada, vamos subir uma correntinha e fazer um ponto baixíssimo para cada ponto. Apenas 12 pontos baixíssimos. Mais uma correntinha, corte o fio para finalizar. Aqui eu crochetei a sobra do anel entre os pontinhos e agora eu só vou cortar. Essa sobra você pode deixar maior se você quiser usar para costurar na cabeça do amigurumi. Eu não uso essa sobra para costurar, eu só uso ela para fixar ali na cabeça e depois eu uso uma agulha e linha de costura mesmo, para fazer a costura da orelhinha. Então, agora é só fazer a outra orelha para você ter 2 orelhinhas. Agora, a gente vai costurar as orelhas e fazer o rostinho desse carinha aqui, para depois ir fazer o cabelo. Então, primeiro eu vou costurar as orelhas. Eu vou usar esse fio azul clarinho aqui. E a agulha de costura não. Primeiro eu vou bordar o nariz para ter uma ideia do caminho a seguir para fazer. Ah, eu já sei o caminho a seguir para fazer as orelhas. Mas vamos fazer o nariz, para você ter uma ideia. Vou usar o mesmo fio da pele dele. Vou inserir a agulha por dentro aqui e vou vir na... Deixa eu ver. Na rodada 19. E vou bordar em volta de 3 pontinhos. 1, 2, 3. Fazendo assim. 3 vezes. Corto o fio e escondo as sobras dentro da cabeça. Aqui. O narizinho dele é mais pra cima pra gente poder ter espaço pra fazer a boquinha depois. Então, agora com a agulha de tapeceiro, eu vou usar esse sobra de fio aqui pra prender a orelha. Enquanto isso, na rodada 17, vou colocar na rodada 16, contando 14 pontos. 1, 2, 3, a partir do nariz. E aqui eu coloco a orelhinha assim, só pra segurar e eu poder costurar. Agora eu deixo essa bordinha de pontos baixíssimos sobre o crochê em linha reta e vou vir com a agulha e linha pra costurar.
E agora eu vou costurar do outro lado a outra orelha. A outra orelha fica assim, esse negócio pra baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Linha certinho. E agora eu faço assim, pra cima. E fica assim. Agora, nós vamos fazer a pintura do rostinho do nosso Chibi Doll. Eu vou usar tinta acrílica para tecido. Essa tinta não sai na água, mas você precisa esperar 72 horas para secar bem. E também vou usar pincel fino e de vez em quando eu vou usar uma agulha de costura para fazer detalhes pequenos. Eu vou começar marcando aqui aonde eu pretendo fazer o sorriso do meu carinha. Tá bem. Marquei 7 pontos desse lado do nariz e 7 desse aqui. E marquei uma carreira abaixo do nariz. Com a minha régua de círculos, eu vou encontrar um círculo que seja do tamanho do sorriso que eu pretendo fazer para o Barrel. O personagem tem um sorriso bem largo que parece uma lua minguante deitada com as pontas para cima. Aqui eu recortei o sorriso no papel para poder usar de base, mas eu achei que ficou muito apertado, então eu acho melhor fazer direto no crochê. Mas se você achar mais fácil usar uma base para poder pintar no rostinho do boneco, fique à vontade. Eu vou usar o lápis aquarelável mesmo, e ele sai na lavagem, tá? Isso aqui que eu vou fazer com o lápis é apenas um rascunho para poder saber aonde desenhar com a tinta depois e não fazer um desenho torto e feio e que saia errado. E para fazer os olhos eu vou usar, claro, a minha régua com os círculos, como eu faço com os olhos de anime. Eu vou escolher um dos círculos e vai ser o de 15 milímetros, que é o tamanho de olhos para chibis pequenos. Mas se você quiser fazer um olho maior ou menor, fique ao seu critério. Você também pode usar um botão como base para fazer esses olhos, se você não tiver a régua. Eu vou desenhar os olhos entre a rodada 13 e a rodada 18 do rostinho do nosso Tibi. Como o lápis não está aparecendo no crochê, então eu vou usar uma caneta de nanquim para fazer as marcações, para você poder ter uma ideia de como eu estou fazendo aí na sua tela. Mas já deixo avisado que essa caneta pode manchar se você optar
por usar só ela. Eu só estou usando para fazer o rascunho. Depois eu vou usar a tinta acrílica para pintar sobre esse desenho. E como eu não costumo lavar meus amigurumis porque eu faço eles mais para decoração, então eu não tenho certeza se essa caneta mancha com água. Eu sei que mancha quando eu desenho no papel. Antes de fazer o contorno com a tinta acrílica preta, eu vou fazer a pintura dos olhos e boquinha usando a tinta branca, como você pode ver aí. Eu vou cobrir todo o crochê com muita calma e não pode ter pressa, que é para a pintura ficar perfeitinha. Se você for uma pessoa muito ansiosa com essas coisas de pintura e secagem, você pode usar o secador para pintar a tinta e ir pintando por camadas. Mas se você for lavar a peça, é bom você deixar ela descansar por 72 horas antes de fazer isso. Eu já usei a tinta acrílica para tecido, para pintura de roupas e também em bonecos de tecido. E eu já lavei antes, então não sai a pintura na água. É isso, eu tenho certeza que não sai. Uma outra coisa que eu sempre esqueço de dizer é que essa tinta acrílica para tecido é a mesma tinta usada para pintar panos de prato. Então você sabe que panos de prato são laváveis várias vezes. Agora que a carinha já secou com a tinta branca, eu vou usar a tinta azul celeste para fazer a boquinha e alguns detalhes no rostinho do Chip Barrel. E chegou a hora de usar a tinta acrílica preta para tecido. E eu vou usar a agulha para fazer os contornos dos olhos, da boca e também fazer os dentinhos do nosso Tibi. Mas antes de tudo, vamos fazer a íris nos olhos dele, bem no meio, para deixar aquele olho bem arregalado e assustador que fica te encarando como se fosse ganhar vida. Aí nos olhinhos, como você pode perceber, eu estou usando o pincel mesmo, como ele tem essas olheiras bem preta, eu achei melhor usar o pincel mesmo para deixar bem marcante. E aqui está a agulha que eu vou usar para fazer os dentinhos, o contorno da boca e as pontinhas no narizinho dele. Mas se você quiser, pode usar um outro pincel bem mais fino ou até ponta de caneta que não tem mais tinta. Se você estiver gostando desse vídeo e gosta que eu traga mais personagens nesse estilo com pinturas e bordados, então não esquece de deixar o seu like, comente alguma coisa e compartilha o vídeo com seus amigos crocheteiros e crocheteiras.
Porque se você ajudar na divulgação do vídeo e ele tiver uma boa visualização, eu vou poder fazer outros tutoriais, porque tutoriais custam din-din e os materiais não saem de graça, né? Então vamos aí, ajude compartilhando os vídeos do canal e também o canal com seus amigos. Obrigada! Para finalizar a carinha, eu estou usando a agulha para marcar ali o contorno dos olhinhos e das partes que ficam meio em branco. E também, se você quiser colocar ali, ó, no meio dos dentes, mais uma listrinha preta para reforçar o sorrisinho, então fique à vontade porque eu fiz isso. E é só deixar a tinta secar para seguir com o próximo passo do nosso boneco. E eu vou ficando por aqui. E no próximo vídeo teremos a montagem do corpinho dele, ou seja, prender a cabeça no corpo e os braços também. E fazer a cabeleira desse esquisitinho. E quando fazer o meu boneco, não esquece de me marcar nas suas redes sociais quando postar a foto dele. E se inscreva aqui no canal, e se você já é inscrito, muito obrigado. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like. E eu vou indo. Bye!